Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Você está aí? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, externando ao Senhor Deus minha gratidão mais esta oportunidade. Estou muito feliz duas vezes, porque o Senhor me concedeu esta oportunidade e também porque o pastor Eliabe lembrou do meu nome e me deu essa oportunidade também. Obrigado, pastor Eliabe, que o Senhor continue te usando poderosamente. Amém? Meus irmãos, também a minha gratidão ao nosso pastor presidente, que não está presente, mas também estendo a ele minha gratidão. Você trouxe sua Bíblia? Amém? Pegue-a por gentileza. Prometo ser sucinto, breve, nesta mensagem que o Senhor Deus tem para os nossos corações. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de 3 a 5. Segunda Timóteo, capítulo de número 1, versículos de 3 a 5, nós vamos ler esses versículos e meditar um pouco sobre esta temática, a fé que impacta gerações. Você achou? Amém? Vamos lá. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria, trazendo à memória, esse versículo você guarde, viu? Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em ti. Sente glorificando a Jesus. Meus irmãos, com a permissão do nosso pastor, conversei com ele. Eu não quero tomar tempo, tá bom? Mas rapidinho, quero fazer menção mais uma vez do livro que o Senhor Deus me deu a oportunidade de escrever. Eu esqueci de fazer alguns agradecimentos, fiquei tão eufórico, tão feliz no dia do lançamento, que agradeci o pastor, mas esqueci de agradecer outros irmãos e familiares. E eu quero deixar então aqui a minha gratidão aos meus pais, meus avós, que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando e me dando todo o suporte para que eu chegasse até aqui. Eles não estão, mas eu tenho certeza que eles vão assistir depois essa transmissão, ou estão, e irão receber este carinho, este abraço, essa gratidão. A todos os irmãos que oram pelo meu ministério, obrigado pela confiança e por acreditarem no meu chamado. Também todos os obreiros, obrigado. Deus abençoe. Livro, eu trato rapidamente, sobre a questão da oferta de Caim e de Abel, porque Deus aceitou a de Caim, ou de Abel e rejeitou a de Caim, o culto que desagrada a Deus, as consequências de um culto que desagrada a Deus, o culto que agrada a Deus, o sangue de Caim, ou melhor, o sangue de Abel com o sangue de Cristo, e qual o impacto que tem na questão da adoração, estão todos nesse livro um pouquinho mais, tá? Se você desejar, adquira. Se você ainda não adquiriu, você vai me abençoar e com certeza vai sair abençoado, amém? Amém, meus irmãos? Vamos rapidinho. Antes de entrarmos na mensagem, é importante entendermos basicamente quem foi Timóteo e por que Paulo fala dele com tanto carinho. Timóteo foi um jovem pastor e cooperador do apóstolo Paulo. Seu nome significa aquele que honra a Deus, ou honrado por Deus. Ele aparece pela primeira vez em Atos dos Apóstolos. E a Bíblia nos mostra que Timóteo era filho de uma mãe judia, chamada Eunice, e o pai era grego. Isso é importante porque ele cresceu em um ambiente misto
cultural e espiritual. O que é interessante é que, mesmo assim, a influência da sua mãe e da sua avó foi tão forte que moldou o coração de Timóteo perante Deus. Paulo viu algo diferente naquele jovem. Enquanto muitos enxergavam apenas um rapaz tímido e novo, Paulo enxergou propósito e caráter. Timóteo se tornou um dos seus discípulos mais próximos. Ele acompanhou Paulo em viagens missionárias e ajudou na obra cuidando de igrejas, e mais tarde foi colocado como pastor em Éfeso, uma das cidades mais difíceis daquela época. Este tema que nós recebemos, pastor Eliabe, quando estendeu o convite, me passou, e eu achei extraordinário, pastor, esta temática, algo que nós precisamos realmente refletir nos dias de hoje. Este tema, a fé que impacta gerações. Talvez alguém aqui pense que a fé é apenas algo individual, pessoal, algo entre você e Deus, algo entre eu e Deus. Só que quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus não trabalha com individualismo. Deus sempre trabalha com famílias, com gerações e com legados. A Bíblia nos mostra homens que marcaram em seu tempo, mas por trás, muitos deles, existiam ambientes espirituais que os formaram. E quando olhamos para Timóteo, nós vemos exatamente isso. Timóteo não surge do nada, ele não aparece totalmente pronto, ele não é fruto apenas de um culto, de um ambiente ou de uma experiência momentânea. Timóteo é fruto de uma fé cultivada dentro de casa. O que chama a atenção aqui é que Paulo não começa falando do talento ou dos dons de Timóteo. Ele não começa falando do chamado, muito menos do ministério de Timóteo. Paulo começa falando da fé que existia dentro da casa dele. Porque antes que Timóteo exercesse seu ministério, Deus trabalhou no ambiente do seu lar. Deus trabalhou no ambiente da sua família. Uma das maiores crises da nossa geração atual é que muitas famílias querem filhos espirituais, crentes, homens e mulheres de Deus, mas não constroem ambientes propícios dentro de casa. Tem casa onde fala-se de tudo e qualquer assunto, menos sobre Deus. E sem perceber, acabamos terceirizando a formação dos nossos filhos. Querem que a igreja faça em 2 horas o que a família não faz durante a semana inteira. Mas a Bíblia nos ensina que a fé precisa habitar dentro do nosso lar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 5. A fé não fingida habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Existe aqui uma palavra que carrega uma profundidade muito grande, muito intensa. A palavra habitou. Paulo não disse que a fé visitava aquela família, ou que aquela fé aparecia de vez em quando, ou que ela era exercida uma vez ou outra. Não, Paulo disse que ela habitava. A pergunta que eu quero fazer esta noite é: o que está habitando dentro do nosso lar? Porque toda casa possui atmosferas. Existem casas que têm atmosferas de muita gritaria, outras casas que existe uma atmosfera de muita frieza, muita divisão, muita distração, mas existem também ambientes, e eu creio de que na sua casa há esse ambiente aonde a presença de Deus é evidente, ambiente aonde qualquer que pise os pés dentro da tua casa, sente Deus na tua casa, sente Deus na tua família, sente Deus nos teus filhos, sente Deus em você, no seu cônjuge. Talvez você vai dizer, ou alguém pense, mas a minha casa não é perfeita. Eu concordo com você, minha casa também não é. Não existe casa perfeita, não existe família perfeita, nem mesmo a família de Timóteo era perfeita.
O pai dele era grego, havia choque cultural, havia desafios, só que mesmo assim, dentro daquela casa havia algo que era forte o suficiente para marcar Timóteo: a fé da mãe e a fé da sua avó. Nós bem sabemos, todos sabemos, os filhos não aprendem apenas ouvindo, os filhos também aprendem vivendo. Timóteo provavelmente, ele viu a sua mãe orando, provavelmente ele viu a sua avó ensinando as escrituras, provavelmente ele viu lágrimas sendo derramadas diante de Deus, perseverança mesmo nos dias mais difíceis, e eu tenho por certo que aquilo entrou no coração de Timóteo. Paulo confirma isso na mesma carta, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, ele diz: desde a infância sabes as sagradas letras. Isso significa que a palavra era parte da rotina daquela casa. Talvez Deus trouxe alguém aqui esta noite para entender algo importante: a sua casa precisa voltar a ser um ambiente espiritual. Não basta apenas vir à igreja, ouvir a mensagem, participar do culto. A presença de Deus precisa habitar dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque quando a fé habita no lar, os filhos são fortalecidos, o casamento é fortalecido, o ambiente é transformado, e Deus trabalha na conexão entre as gerações dentro da tua casa. Quando a fé habita em nossos lares, todo o ambiente, toda a circunstância, ela pode mudar. Tudo o que precisamos é colocar em prática dentro de casa. Vir à igreja é algo indispensável. Sentar-se no banco para ouvir a palavra é algo que não se pode negociar. Mas não se pode negociar um ambiente espiritual dentro de casa. Não se pode negociar um ambiente onde a fé habite dentro da tua casa, onde essa fé habite de uma forma visível, de uma forma palpável, de uma forma com que os vizinhos, ou quem vai visitar, quem conhece, quem convive, sabe dessa fé, sabe dessa convivência. Só que a fé não pode só apenas habitar, mas ela precisa ser transmitida. Existem muitos lares que a fé até habita, pastor, mas ela não é transmitida. E há uma necessidade aqui, e você vai entender. O texto já diz, aquela fé que primeiro estava em sua avó Lloyd, depois em sua mãe Eunice. Olha a transmissão aqui. A fé, ela não para apenas em uma geração. Ela passou da avó para a mãe, e da mãe para o filho. E sabe o que é? Deus deseja trabalhar em continuidade dentro das famílias, porque o propósito de Deus nunca foi alcançar indivíduos particulares e isolados. O projeto de Deus sempre envolveu as gerações. Observe Salmos de número 78, verso 4. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor. A Bíblia mostra que existe uma responsabilidade de uma geração transmitir a outra o que recebeu de Deus. E aqui existe uma guerra silenciosa, e eu quero que você preste atenção. Há uma guerra silenciosa em nossos dias, e há muitos que não se atentam e não pensam nisso. O inimigo sabe que se ele destruir a fé dentro da tua família, ele enfraquece as futuras gerações. Ele sabe que se ele enfraquecer a fé dentro da tua casa, seus filhos enfraquecem, seus netos enfraquecem, seus bisnetos também vão enfraquecer. E é por isso que nós vemos em muitos lares, pais que não têm mais tempo para os filhos, famílias que não vivem mais em comunhão, casas que não têm mais ambiente de oração, filhos que não estão sendo discipulados de forma adequada. Deixa eu lhe dizer, atente-se que existem influenciadores, tendências, músicas, redes sociais, que estão gritando, diversos tipos de vozes gritando
gritando doutrinas, gritando coisas que estão entrando na mente dos seus filhos, dos nossos filhos, e estão os doutrinando. Guarde isso no seu coração: ou a família discipula os filhos, ou o sistema vai discipular. Alamandarabashai. Com muito temor eu prego essa mensagem hoje. Que geração estamos levando? A fé não pode morrer em nós, a fé não pode terminar em nós, ela deve continuar através de nós. Aquilo que brilha em você tem que brilhar nos teus filhos, e o que brilhar nos teus filhos tem que brilhar nos seus netos, o que brilha nos seus netos tem que brilhar nos seus bisnetos, e assim sucessivamente. É por isso que Deus dá a ordem a Israel: contem aos vossos filhos, falem para os vossos filhos sobre os feitos do Senhor aos antepassados, porque vai passando de geração em geração. É assim que a próxima geração não vai cair. É deste jeito que a próxima geração estará em pé diante deste mundo sistêmico corrupto, governado pelas trevas. Mas haverá ainda uma geração, para que até que o Senhor Jesus venha voltar a buscar a sua igreja, esta geração ainda esteja em pé, fazendo a obra, pregando o evangelho, firmes, fortes e constantes, e posicionados no reino de Deus. Só que a fé não pode só habitar, não pode só ser transmitida. A fé precisa posicionar alguém no propósito de Deus. Se a fé habita no seu lar, glória a Deus. Se a fé é transmitida, glória a Deus. A fé precisa também posicionar a nossa família e os nossos filhos no reino de Deus. Existe algo muito profundo na história de Timóteo. Sabe o que é? A fé daquela família não produziu apenas um bom menino, um bom filho. Ela produziu alguém alinhado com o propósito de Deus. Porque o objetivo da fé, escute, o objetivo da fé não é apenas formar filhos bonzinhos, filhos moralmente corretos, filhos bem educados, filhos com estabilidade emocional. Não, não, não. Isso é importante sim, mas o maior propósito da fé é posicionar o cristão no centro da vontade de Deus. E Timóteo se tornou exatamente isso. Olhe para a história: cooperador de Paulo, líder espiritual, pastor, homem útil no reino. Aleluia. Isso nos mostra que o ambiente familiar, aleluia, ele pode se tornar um lugar de formação de propósitos. Deixa eu te dizer, na autoridade do Espírito nesta noite, a tua casa pode ser a escola de profetas, a tua casa pode ser uma escola de pastores, a tua casa pode ser uma escola de adoradores, a tua casa pode ser uma escola daqueles que se posicionarão nas escolas, nas faculdades, nos trabalhos, porque sabemos a direita, nós sabemos a esquerda, nós sabemos de todos os lados, pastor. Há muitas vozes neste dia, há muitas vozes nesse tempo, nas faculdades há muitas vozes ditando ordens tortas, ditando ordens que não vêm do céu. Mas se o teu filho for posicionado, ele não se dobra a tais ordens, ele se posiciona. Ele se posiciona. Aleluia. Quando uma criança ela cresce em um ambiente onde Deus é honrado, onde a palavra é ensinada, onde a oração é valorizada, isso começa a moldar a identidade dela. Nós bem sabemos, meus irmãos, hoje o sistema tenta definir a identidade de alguém
o propósito de alguém, os valores de alguém, e muitas vezes dando direções erradas a alguém. Existe uma boa parte desta geração que caiu, existe uma boa parte desta geração que desistiu, que abandonou, até mesmo já se apostatou da fé, por causa destas ideologias, por causa dessa tentativa do sistema mundano, do inferno, querer definir identidade, propósito, valores e dar direção. Mas a verdadeira identidade, o verdadeiro propósito, o verdadeiro valor, a verdadeira direção, ela vem unicamente, exclusivamente da palavra de Deus. Se a palavra está sendo pregada na sua casa, não se preocupe, essa identidade, o propósito, valores e direção estão sendo passados para os seus filhos. Mas eu vos digo, não desistam, não parem, não fechem as suas bocas, continuem falando, pregando, ensinando, mesmo que faça cara feia, mesmo que tente chorar, mesmo que no começo seja relutante, mesmo que no início não queira, mas pregue, senta aí e vai ouvir. Aleluia. Filhos sem direção se tornam presas fáceis. Os influenciadores de hoje, e eu não estou generalizando, mas eles estão querendo ditar ordens aos seus filhos, aos nossos filhos, através de suas redes. Só que detalhe, muitos deles nunca entraram em seminários teológicos, muitos deles nem sequer abrem a Bíblia para lê-la direito, mas ditam ordens espirituais para as pessoas. Cuidado, talvez dentro da tua casa exista um futuro pregador. Isso aqui não é só mensagem, isso aqui é profecia. Se você crê, levante a sua mão mais alto que você puder. Talvez dentro da tua casa existe um futuro pregador. Talvez dentro da tua casa tenha um futuro missionário. Talvez dentro da tua casa tenha um futuro pastor, tenha um futuro adorador, tem alguém que pode ser usado de forma extraordinária para impactar este mundo, para impactar esta geração e para impactar as próximas gerações. Observe o que Josué disse no capítulo 24, verso 15, você conhece: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendeu que a sua casa precisa estar alinhada. O Senhor te fortalece hoje. O Senhor fortalece a tua casa hoje. Não se preocupe, a partir do momento que nos posicionamos em oração, ensinando a palavra, como eu disse, mesmo que no começo não queira engolir, mas entenda, você está plantando algo no coração dos teus filhos, você está plantando algo no coração do seu cônjuge, você está plantando algo no coração dos seus familiares, e a palavra do Senhor não volta vazia, a palavra do Senhor dá resultados, porque tem um Espírito, esse Espírito é santo, e é Ele quem convence, é Ele quem trabalha, é Ele quem vai dobrá-los. Existe um poder, uma unção nas tuas mãos, uma autoridade na sua casa. Não deixe o inimigo ditar ordens aos teus filhos, não deixe o inimigo ditar ordem às tuas filhas, não deixe, se posicione, olha o que ele está assistindo lá, tenta combater aquelas heresias, aqueles ensinamentos errados que às vezes o seu filho, a sua filha podem trazer para dentro de casa. Não podemos nos calar, enquanto eles gritam de lá para cá, a igreja tem que gritar daqui para lá. Enquanto eles querem ditar ordem de lá para cá, a igreja também tem que se posicionar daqui para lá. Eu já vou encerrar.
Eu disse que seria bem sucinto. O que a nossa família está produzindo, isso vem para mim também. O que as nossas famílias estão produzindo. Porque a fé, que é genuína, que é verdadeira, ela precisa habitar no lar. Ela precisa atravessar as gerações. E ela precisa posicionar as pessoas. Você é posicionado? Você é posicionada? Fique de pé. Cleiton, na minha casa está tudo certo. Glória a Deus por isso. Os seus filhos serão uma bênção na casa do Senhor. Cleiton, eu já tenho meu posicionamento. Glória a Deus por isso. Os teus filhos e a tua família serão e são uma bênção na casa do Senhor. Deus está certo que não precisa de pessoas, mas Ele conta com a gente. Ele conta comigo, Ele conta com você. Eu quero orar por você, pastor. Posso? Eu quero orar por você que quer interceder pela sua família agora. Eu quero orar pela sua família. Se tem alguém na tua casa que está afastado e você tem lutado, tem orado, tem falado da palavra e você quer que ele venha para a casa do Senhor, venha que eu vou orar contigo, nós vamos interceder juntos. Se você está passando por momentos de crises difíceis dentro da tua casa, venha para frente também que eu quero orar por você, estou te esperando. Larabaste kamandarabashereli abandarabashai. Elemanaia sou que emendevasai. O inimigo quer deturpar a imagem da família, mas ele não vai conseguir. O inimigo quer desconfigurar a família, também não vai conseguir. Está amarrado, está repreendido. A tua casa não será alvo disso, não. A tua casa será alvo de avivamento. Tua casa será alvo de milagres. Aleluia. Elai chore kalamandarabasheria. Bendita será nossa casa, bendito serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, Ele, o amor que alcançou a minha casa, Ele, em que minha casa está firmada. Ele está segurando a tua casa. O diabo não vai vencer tua família, porque quem é a rocha é Cristo. Não está nada perdido, não está nada acabado. Todas as amarras do inferno contra a tua casa e a tua família estão repreendidas agora no nome de Jesus. Toda a divisão, em nome de Jesus eu te repreendo. Haverá um tempo novo na tua casa.
minha Levante as suas mãos para cá, ore. vida. Senhor Deus e Pai, Te